nós vamos estar falando um pouquinho, vou ser bem breve, mas eu quero fazer uma pequena reflexão do texto que nós lemos e também falar daquilo que Deus tem feito na vida de alguns homens que estão aqui. Hoje eles não estão de amarelinho. Hoje eles são os nossos missionários. E é muito interessante que nós precisamos literalmente colocar esses homens frente a frente a Jesus. E nós podemos fazer isso de várias formas, como igreja do Senhor. Nós podemos ver no texto que nós lemos, vamos falar uma breve reflexão. Aqui está falando que aqueles amigos viram aquele homem deitado numa maca e que não conseguia se levantar, era aleijado, ele não tinha como se levantar. E eles souberam que Jesus estava na cidade. E muitas vezes, meus irmãos, a multidão nos impede de chegar a Jesus. Muitas vezes a multidão nos impede de colocar pessoas frente a frente a Jesus. Talvez seja o seu caso. Você que está em casa ouvindo, talvez você aqui que chegou hoje pela primeira vez. Mas eu quero dizer para você uma coisa, que a fé é nossa. O texto diz que aqueles amigos viram que não iam conseguir entrar na casa, porque ela estava lotada e eles não tinham como entrar. E aquelas pessoas, a multidão, mesmo sabendo que aquele homem estava numa maca, não deram passagem para aquele homem entrar, para conversar com Jesus. Um milagre estava ali naquela casa. E eles sabiam que o único que podia tirar ela daquela situação era o Senhor Jesus Cristo. Mas eles tiveram determinação. Assim como a igreja do Senhor tem tido determinação. Assim como essa igreja, a primeira igreja Batista São Caetano, tem tido determinação. Quantos projetos missionários vocês têm investido em oração, indo, contribuindo? E com a Cristolândia não é diferente. Quantas vezes essa igreja caminhou em direção daqueles que precisam. E a gente, como nós acabamos de falar, nós precisamos colocar pessoas frente a frente a Jesus. Como que nós colocamos pessoas frente a frente a Jesus? Nós colocamos através da palavra que transforma. Vocês viram aqui que os acolhidos, eles estavam aqui declamando Romanos 8, de 31 a 39. Todos os dias tem ministração da palavra, de manhã, à tarde e à noite, porque nós acreditamos que só Jesus vence o craque. Só Jesus fará transformação na vida de homens. Através da palavra que transforma, nós vamos levar os homens, levando-os ao batismo. Através da palavra, levamos ao batismo e também pessoas que têm um chamado de uma forma especial. André, fica de pé, por favor. O André, vocês já viram, ele estava aqui. O André é o nosso missionário radical, pode sentar. E também, através da Cristolândia, o nosso André, ele tem 2 anos de Cristolândia. Ele foi um acolhido, que através da palavra que liberta e transforma, ele foi transformado. Alguém colocou o André frente a frente a Jesus. A fé era dos amigos. Eles, quando entram no projeto, esses homens entram no projeto totalmente desacreditado. A fé da família, a fé dos missionários, a fé da igreja. Quantas vezes eles pensam em desistir e nós chegamos perto e falamos, Jesus, muda a tua história. Só Jesus pode transformar, só Jesus pode curar e libertar. Cristolândia é só um meio, o final é Jesus. E é muito interessante, vou falar rapidamente da história do André. André, 2 anos de conversão, entrou no projeto, foi tratado em Parelheiros e Suzano, veio fazer o seu batismo na Vila Ema, porque ele é membro da Vila Ema, ele se batizou num dia, a família dele toda foi, a mãe foi, e ali a mãe aceitou Jesus no dia do batismo do André. Mas aconteceu algo. No dia seguinte, a mãe do André falece. Foi ver o batismo do filho, que tinha se arrependido, saído das drogas, da cocaína, do tráfico de drogas. Ele se batiza, convida a mãe vai ao batismo. Ela ali se converte no batismo. E no dia seguinte ela morre. Você que pensa de vez em quando desistir, viu, meninos? Por qualquer coisa pensa em desistir. O André tinha motivo, talvez, de pensar, puxa vida, minha mãe aceita Jesus, eu me converto, me batizo, e ela morre. Mas o André
isso não foi empecilho para ele. Sabe por quê? Porque o André sabia que ela estava no melhor lugar que poderia estar e que ele iria se encontrar com ela um dia. Igreja do Senhor, o melhor lugar está é na presença de Deus. E é isso que nós temos feito enquanto missionários, enquanto projetos. E não para por aí. Vocês estão vendo essa imagem? Robert, no mundo das drogas. Robert entra no projeto Cristolândia, eu e o Paulo cuidamos dele em 2018. Nós colocamos o Robert frente a frente a Jesus, assim como nós estamos colocando vocês frente a frente a Jesus. Igreja, nós temos que colocar pessoas frente a frente a Jesus. Jesus está voltando e nós não podemos adormecer. Nós colocamos o Robert frente a frente a Jesus, e olha, quando nós colocamos a pessoa frente a frente a Jesus, olha o que acontece. Levanta aí, Robert. Levanta aí, Juliane. Olha aí, casal de missionários que em 2018 entra no projeto, pode sentar, meus irmãos, entra no projeto Cristolândia daquela forma ali. Se você encontrasse ele na rua, daquele jeito, talvez você atravessasse a rua. Nós temos um irmãozinho aqui que depois vai almoçar jantar com a gente. Preste bem atenção, meu irmão, aquilo que Deus está propondo para você nessa noite. Colocamos o Robert frente a frente com Jesus. E pensa que para por aí? Para por aí não. Hoje é nosso missionário em formação, sustentado pelos batistas brasileiros. E não para por aí. Eric, no mundo das drogas. Eric, no mundo das drogas. Pensa. Mas quando nós colocamos homens frente a frente a Jesus, existe uma transformação. Jesus adentra, Reginaldo, no nosso coração e muda a nossa história. Não nos faz desistir, Fábio. Nos faz progredir, Robson, Derivaldo. Poderia falar o nome desses queridos todos. Colocaram, não foi nós que colocamos, foi a Igreja do Senhor, foi os batistas brasileiros que colocaram o Eric frente a frente com Jesus. E olha só o Eric transformado. Eric transformado por Jesus, agora formando discípulos. Eric, fique em pé, por favor. Gente, fala a verdade. Todo crente é bonito, não é mesmo, gente? Você é bonito, sabia? Porque você tem o Espírito Santo de Deus. Meninos, vocês são lindos. A Cristolândia é mais bonita de São Paulo, tá? É aqui, ó, tá aqui. Eles estão sendo transformados pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nosso missionário em formação. Jesus transforma das trevas para a maravilhosa luz do saber. E agora o Paulo vai dar o testemunho dele. Boa noite a todos, graça e paz, vocês que estão aqui no templo, vocês que estão em casa, que estão no transporte, trabalhando, que Deus possa estar contigo, que a paz do Senhor esteja no seu coração, na sua casa, e eu estou emocionado de estar aqui. Dia 6 de setembro de 2012, Jesus me encontrou, me aceitou, e um grande impacto teve na minha vida. Você que estava orando para uma vida que estava perdida, há 13 anos atrás, fumando cigarro, viciado no álcool, na maconha, na cocaína, e para fechar o caixão, um ex-bruxo satanista. E isso foi dose pequena na minha vida. Aos 48 anos de idade, eu tive um verdadeiro encontro com Cristo Jesus. Eu vou ser muito breve, eu estou vendo muito rostos novos aqui, mas eu quero dizer a vocês. Hoje eu me chamo Paulo César Salgado de Oliveira. A massa temperou o meu nome, porque Jesus, Ele trabalha em você, trabalha com você, e depois Ele te completa. E eu falo, pastor, que é só Jesus mesmo que Ele transforma.
dinheiro eu não tenho, bonito eu não sou. Jesus me casou na base do amor. E é com esse sentimento que houve uma grande transformação na minha vida. Amado de Deus, aos 11 anos de idade, eu era coroinha de Padre Risário. Aos 13, conheci a Umbanda. Aos 25, Candomblé. Aos 33, não me tornei maçom, mas dando aula de judô. Hoje sou tricampeão brasileiro de judô, segundo dan. Eu dando aula de judô, eu morei 3 anos dentro de uma maçonaria. Mas aos 45 anos, eu conheci, no final de uma aula, um satanista do Vale do Amanhecer. Quem já viu falar do Vale do Amanhecer em Brasília? Alguns aqui. Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro, da onde que eu sou. Lá estava inaugurando Igreja Vale do Amanhecer, satanista. E aos 13 anos de idade, quando eu conheci a Umbanda, eu ganhei um colar que se dá nome de guia, e aquilo era o meu poder. Só que aos 45 anos de idade, eu conheci uma pessoa que falou, você quer ser o poder? E aí eu fiz um pacto satânico, porque eu estava em busca disso. O homem sem Jesus, a cada dia ele tem que galgar, ele tem que subir, ele tem um vazio, porque ele começa a sustentar e depois ostentar alguma coisa. Ele pode ter tudo, pode ter carro, casa, mas se ele não tiver o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, ele tem um vazio. E o problema do vazio é a queda. Mas Jesus é o divisor de água. Aos 45 anos de idade, eu dando uma aula, quando ele tirou um kimono, que ele estava indo assim, para o banheiro, nós íamos tomar banho, e estava escrito nas costas dele, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu falei, quem é que te fortalece? E aí ele falou, você quer ser o poder? E eu falei que sim. Só que eu tinha que fazer um pacto satânico, eu me cruzar para ele, eu me cortar. Hoje eu tenho um corte no centro da minha cabeça, na ponta do meu queixo, nos meus 2 supercílios e no meu pulso, tudo que pulsa, tudo que pensa, tudo que fala e tudo que vê. Mas aos 48 anos, quando estava tudo perdido, eu já estava desiludido, eu peguei um demônio chamado Mulamba, eu já estava pedinte de rua. Perdi meu pai em 2005, minha mãe em 2007, e tudo e todos planos se afastaram de mim. Aos 48 anos de idade, Jesus falou, eu te alcancei. Alguém me botou Jesus de frente a mim. E esse Jesus, porque o mundo diz, tem uma fala que fala que o diabo destrói, o homem constrói, mas só Jesus que transforma. É só Jesus que transforma. E eu estava destruído. E aí, 6 de setembro de 2012, você marcou a data da sua eternidade, porque essa eternidade é quando o Espírito Santo adentra em você. E ele sela o seu coração. Eu estou em um processo de restauração. Eu entrei aqui nesse projeto sem expectativa nenhuma, com a sandália, como eu falo, com um prego na ponta, com os dentes todo acabado, com 4ª série, sem pai, sem mãe, sem nada, até porque esse projeto só tinha 2 lugares, São Paulo e Rio. E, na época, tudo começando. Hoje, ele pegou o formato, ele tem um projeto que ele tem 44 unidades, 8 capitais, 1 estado. Então, a coisa cresceu através de vocês, que contribuem, que ora, que sustenta essa obra. Mas quando eu cheguei sem foco. E eu prego todo dia. A palavra é, irmãos e irmãs, se você entender a palavra de Deus, ela traz 3 coisas. M. Ela muda você de posição, ela molda você e depois ela te move. Porque ela vem com a cura, ela vem com a restauração e depois ela vem com construção, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu cheguei nesse projeto com 4ª série, e eu cheguei com muito objetivo, fé, paz e foco. A fé está naquilo que você não vê e não toca. A paz é a ausência do medo, é você jogar o passado para trás.
e entrar na restauração de Cristo, viver o hoje. E aí eu botei o foco, uma meta. Fiz 1º grau, 2º grau, e para a honra e glória, nesse momento, 2024, eu terminei meu curso de teologia. Hoje eu sou missionário de vocês, podendo pastorear vida transformada. Porque Jesus transforma. Mas Jesus, além de ele transformar, ele multiplica. Quando a Bíblia, toda vez que você lê na Bíblia, e a Bíblia fala de próspero, não é essa prosperidade que o mundo dá, carro, casa, isso é prosperidade do mundo. Mas um homem próspero, ele, aonde que chega, ele traz a paz. Quando ele sai, ele deixa a alegria. E quem fica é multiplicado com a paz e a alegria. Onde que chega o homem, e uma mulher de Deus próspero, ele traz paz. Aonde que tem confusão, aonde que tem interrogação, porque ele é um multiplicador. E aí, há 13 anos atrás, nesse projeto, eu parei e analisei, porque eu gosto muito daquela passagem que quando o Saulo encontra com Jesus, o que é a grande coisa que aconteceu com ele? Houve um momento, um reluzente luz, né? Uma reluzente luz. Se eu estou no escuro, tem uma luz, eu enxergo lá longe, né? Mas com Jesus é diferente. Quando você encontra Jesus, ela tem uma reluzente luz que você enxerga para dentro. Você se cega. E aí, quando eu olhei para dentro, eu formei uma frase que tem lá dentro da Cristolândia, num banner. Aqui é lugar de ouvir e obedecer. Porque você e eu, às vezes, escutamos, mas não obedecemos. Ouvimos, mas não obedecemos. Observar e ser servo. Aonde que Jesus está, tem que ter um sentimento de servir, de se doar, de amar, de se multiplicar com atitude, com fala e comportamento. E servir fazendo discípulo. O que eu fizer pode ser multiplicado, pode ser repetido. E aí a última parte, essa parte foi o pastor Fernando Brandão que botou, fazendo com excelência para a glória de Deus. E a excelência está no detalhe. Qual é o detalhe da minha e da sua vida que pode ser multiplicado? E com muita alegria no meu coração. Hoje, nós temos, eu e Márcia, alguns acolhidos dentro dessa caminhada, como o pastor estava sentado e lembrando, acho que foi na reunião que nós estávamos ali agora, mais cedo, que nós começamos aqui em São Paulo, depois Parelheiros, depois fomos para Santos, Praia Grande, depois Curitiba, Paraná, depois fomos Vila Minha Pátria, Rio de Janeiro, e voltamos agora para a honra e glória de Deus, lá na Cristolândia, Praia Grande. E eu quero dizer a vocês, porque eu tenho 2 sonhos hoje. E o primeiro sonho vai começar aqui. É ganhar a nossa pátria para Cristo. Essa campanha desse ano, eu e a Márcia estamos indo para Piauí. Ora por nós, intercede por nós, que até agora não sabemos para onde e aonde que vamos ficar. Mas eu sei que na mão do Senhor, nada de errado pode acontecer, porque não vai, porque Ele sustenta essa obra. Você coloca o pé e Ele bota o chão. É pela fé. E aí de lá nós vamos fazer São Luís do Maranhão. Esse é um sonho. Porque por causa de um abraço, 6 de setembro de 2012, quando eu estava no fundo do poço, eu recebi um abraço dentro desse projeto Cristolândia, no Rio de Janeiro. E aí o missionário, o pastor me perguntou, você sabe orar? Eu falei que não. E ele falou, o que você falaria com o seu pai? Eu falei que do Iapoca ao Chuí, eu não ia mais sofrer e nem fazer sofrer. Há 2 anos atrás, eu tive no Chuí, 40, quando foi o penúltimo dia, só que era parte da manhã, se fosse à noite eu iria lá. O pastor falou, você sabe onde que você está? Eu falei, não, você está a 40 quilômetros do Chuí, daqui ali, aqui pertinho, já é Argentina. Tive pertinho da Argentina. Uruguai. E aí ele agora, eu estou vendo, eu falei, Márcia, esse ano agora do Iapoca ao Chuí, eu estou indo lá bem próximo.
porque Jesus faz assim. A palavra de Deus diz, em Salmo 37, 4, 5, deleita do Senhor, Ele fará o desejo do seu coração. E com esse coração de multiplicar, eu tenho agora o segundo sonho. É um sonho que aqui começa esse sonho e pode ser realizado. Porque você sonhar na presença do Senhor, só basta você esperar no tempo dele. E esse sonho é multiplicar vidas, como nós estamos multiplicando, como nós vimos aqui, o nosso acolhido que falou, não, eu quero conhecer mais de Deus, eu quero multiplicar em outras vidas. O Douglas Oliveira. E com esse sentimento, nós temos agora que avançar. Hoje nós temos o Douglas, para ele ir agora em dezembro, como radical, que nós temos que, 3 momentos, é os pés que vêm fazer missão, é aquele que vem junto com a gente, vocês, vira e mexe, está lá na Cristolândia, passa, viu o Robert como que chegou? O Josenildo, fica de pé, Josenildo, ele chegou com a espinha assim, ó, aparecendo. Josenildo, em 1 ano, olha como é que ele está. É o leite, é o arroz que vocês contribuem. Vocês estão fazendo isso. Pode sentar, Josenildo. E aí, então, eu quero dizer a vocês, nós temos o outro radical, o André. Cadê o André? André, vem aqui na frente, faz favor. Aqui na frente. André é esse acolhido que era de Praia Grande, que fez o trilho dele e falou, agora eu vou me dedicar ao resto da minha vida. O André, temos o Hobbit, que é missionário em formação. Precisamos, junto com o Hobbit, a Júlia também, efetivá-los. Mas só tem um momento que pode isso acontecer. Cadê o Eric, o baiano? Vem cá, baiano. Pensa esse menino baiano. Esse é um missionário nosso, está há 8 anos com a gente. Ele praticamente é um radical missionário, porque para ele ser missionário é informação, porque quando a gente fala em formação, porque ele está num período de escola, de estudar. Mas nós temos que levantar parceria para que possa sustentar ele na bolsa desses 4 anos, para levantar parceria para esse radical, para ser missionário em formação, que termina agora em setembro, para janeiro ele começar a fazer teologia, missiologia, ele vai ver o que ele vai fazer, porque é o 3º grau que nos completa. Lembra que o sonho de vocês em investir em vida foi 10 anos na minha vida, e hoje, 2024, eu posso dizer para o senhor, pastor Ana, 2025, mas em 2024 eu realizei um sonho, porque vocês não desistiram de mim, investiram, através do PAN, Plano de Adoção Missionária. Alguém lá na ponta falou, Paulo, eu vou estar com vocês. E como isso que faz? Isso daqui é uma folha da Junta de Missões Nacionais. Amado, isso daqui você pode contribuir como intercessor, contribuir, tem aquele R$1 do pão que sobra, que você guarda de moeda, ou se você pode falar, eu vou guardar meia pizza, R$30 por mês. Você falar, eu vou levantar o ministério desses 4 meninos aqui. E de Paulo e Márcia, porque nós precisamos de sustento também para estar na obra missionária. De multiplicar, irmãos. E eu vou te falar com vocês, através de vocês, aqui começa a nossa primeira viagem para ganhar esse Brasil para Cristo, através dessa amada igreja, do investimento. Olha, está aqui o Eric, está Julie, André e Robert. Você que está no coração na obra, falou, eu quero interceder por vocês, eu quero contribuir com vocês. Através de R$1 por dia, em 30 dias, você fala, eu vou chegar e eu vou dar. Isso daqui vai ser enviado para a Junta de Missões Nacionais, eu creio lá em outubro, novembro, dezembro, isso ainda vai vir em boleto. Quem aqui aceita esse desafio de falar, eu quero estar fazendo parte da história de vocês, dessa Cristolândia, dessa vida individual,
ou parceiro, você escreve aí, eu quero abençoar esse projeto. Levanta uma da sua mão aí. Nós estamos, aí quantas mãos já levantadas? Pastor, que Deus te abençoe. Vai passando aqui, vai ali. Cadê a sua? Olha, pega isso daí. Deus vai multiplicar o seu celeiro, porque a obra de Deus, hoje ainda você entrega, bota seu CPF, bota seu telefone, bota seu CEP, você entrega, que nós vamos enviar isso para a junta, isso vai ser computado. Mas o que Deus tocar do seu coração, se você falar, eu quero ser um intercessor, eu quero contribuir para que essa obra vá multiplicar e avançar. Porque nós vivemos só dos batistas brasileiros. Nós não temos parceria com o governo federal, nem estadual, nem municipal. Nós vivemos junto com essa obra, pela fé, com os batistas brasileiros. Deus abençoe. Pega aí, tem a caneta, tem um papel. Márcia, quer falar? Meus queridos, Paulo falou uma coisa aqui muito importante. Ele falou que nós andamos, né? Nós estávamos na Praia Grande, fomos para São Paulo. Durante o período de São Paulo, abrimos a Cristolândia Parelheiros, voltamos para a Praia Grande, fomos convocados para ir para Curitiba. De Curitiba, nós fomos convocados para abrir a Vila Minha Pátria, em Morungaba. De Morungaba, nós fomos convocados para ir para Campo Grande, Rio de Janeiro. Depois fomos convocados para voltar. Foram 7 anos, pastor. 7 anos. Mas, meus queridos, eu queria desafiar você que é jovem dessa igreja. Agora há pouco eu estava conversando com aquele menino da TI ali, e eu já perguntei, você é solteiro, casado, tem filhos? Ele falou assim, eu sou solteiro e estou orando. Glória a Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Só para finalizar o nosso tempo. Nosso foco é colocar pessoas frente a frente a Jesus. Com determinação, como foram os 4 amigos. Com fé, como foram os 4 amigos. E no final, nós vimos um milagre acontecendo. E no final o texto diz, nunca vimos nada igual. Mas sabe por que eu falei da nossa trajetória? Meus queridos, daqui 3 anos, eu faço 70 anos. 3 anos. Paulo é um pouco mais novo, mas está lá também. O que eu quero dizer para vocês, se Deus está usando um casal de idosos, é a realidade, né? Eu não quero aceitar, mas é. Se Deus está usando a vida de idosos, que está ouvindo a voz de Deus, independente da idade, independente da situação física, é porque está faltando uma juventude que está sentada no banco, talvez preocupado só com a sua vida. E, de repente, Deus quer usar você, jovem que está aqui hoje, para ir a um campo, colocar homens e mulheres frente a frente a Jesus. Nós temos muitas cristolândias para abrir. Nós temos muitas plantações de igreja para alcançar. Nós precisamos alcançar a minha pátria para Cristo. E nós não temos missionários. Então, eu queria desafiar você que está aqui hoje, jovem, entre 18 e 35 anos. Desafiamos você nesta noite. Você que está em casa, que talvez hoje fale, eu não vou lá na igreja hoje não. Eu vou ver aqui o culto, via online. É para você que está em casa também. Desafiar você, ouvir a voz de Deus, porque você, através de você, pessoas serão colocadas frente a frente a Jesus. E a fé da primeira igreja batista de São Caetano. Eu gostaria de encerrar com essa fala. E no final, você vai ouvir Deus falar, nunca vi nada igual. Viu, meninos? Para vocês, não desistam. Não desista, porque Deus tem um plano na vida de vocês. Filhos estão esperando vocês. Esposas estão esperando vocês. Pais e mães estão esperando vocês. Voltarem restaurados. Viu, triagem? Você que está aí. Você viu, Maurício, que chegou faz 2 dias? Você, Mateus, que está 1 semana? Ou você, Romeu, que tem 1 ano? Deus tem uma história na vida de vocês. E essa igreja que está aqui, ó, elas estão caminhando junto.
Igreja, era esse recado que eu queria dar para vocês nessa noite. Em seguida, você chama o coro. Para finalizar, eu quero dizer a vocês que, com essa contribuição, com essa intercessão, com isso daí nos impulsiona a avançar em vida, como é Luiz Carlos, né, pastor? Que está aqui agora, nessa noite. Antônio Carlos, para que nós possamos investir nessa vida, porque um dia nós estávamos assim. Torno a falar essa frase: o diabo destrói, o homem constrói, mas só Jesus transforma. E Jesus transforma. E através de vocês, 6 de setembro de 2012, eu sou fruto das suas orações, da sua contribuição. Um dia botou um missionário no campo missionário. E a palavra que me impactou está em Gálatas 6, 7 e 8. Com Deus não se zomba. Tudo que plantar, colherá. E aquele que plantar da carne, há destruição. Mas aquele que plantar do Espírito, a vida eterna. E eu perguntei a essa missionária: e o que é carne? E ela puxou uma folha a mais assim, e foi em Gálatas 5, de 16 a 19, fala que a carne luta contra o Espírito. Mas quando ela chegou 19 ao 22, eu tinha tudo isso. Eu tinha todos os adjetivos: imoralidade sexual, ódio, ira, dissensão, facção, glutonaria, feitiçaria, ciúme, inveja, bebida, lascívia. Mas Jesus é o divisor de água. Naquele dia, 6 de setembro de 2012, através de um abraço, eu percebi que eu poderia ser amado e amar. Hoje eu tenho 2 famílias, vocês, Batista, e a Márcia Salgado. Eu só tenho que agradecer essa amada igreja. Estamos nesse campo missionário, já junto com essa parceria de vocês há 6 anos. Não, o pastor falou 5, 6, não. 2013. 2017. Então, 8 anos. 8 anos, vocês fazendo assim, ó, pegando uma pessoa. Wander chegou com 31,3 kg e uma cachorrinha molhada. Fica em pé aí, Wander. Fica. Olha aí, quantos quilos agora, Wander? Aí, ó, quantos meses, Wander? Você viu ele falando? Inferno, perdeu mais um. É isso daí. Contribui, irmão. Se o Espírito Santo tocar no seu coração, não deixa de sair sem falar assim, não. Eu vou fazer parte dessa obra. Eu vou orar, eu vou contribuir, eu vou avançar. Pega uma dessas folhas de pão e preenche e nos devolva ainda hoje, com o seu CPF, com o seu telefone. Amém, irmão? Igreja, eu quero agradecer vocês e que eu possa voltar aqui com mais calma para dar um testemunho real. E nós agora vamos fazer essa viagem missionária, saímos no dia 4 ou 5 de setembro e iremos voltar no dia 6 de outubro. Ora por nós, intercede por nós, porque nós vamos agora ir, não é para um passeio, mas nós vamos para guerrear contra o inferno e povoar o céu. Cristolândia. E eu quero dizer a vocês que só tem uma coisa para que possa mudar a vida de um ser humano que estava no chão. É nada além do sangue de Jesus. Porque só o sangue de Jesus tem poder para eliminar com qualquer área da nossa vida negativa. Porque ele transforma, ele muda o nosso comportamento, a nossa mente e o nosso comportamento. Muito obrigado por vocês que oraram e contribuíram. Eu cheguei aqui com 4ª série. E hoje, para a honra e glória, 10 anos nesse projeto. Claro, porque o milagre só acontece em 2 momentos. Quando você faz o possível de fazer e o impossível, Deus entra e aí o milagre acontece. Eu só tenho que agradecer a vocês, a essa amada igreja, o meu amigo particular aqui, pastor Neto, que sempre acreditou na gente. Deus abençoe. Amém.